Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo, recebendo hoje o professor Luiz Fercelli, ele que é administrador e consultor empresarial, e vem falar para a gente sobre um tema muito debatido, que é a questão como conseguir o primeiro emprego sem ter experiência e como ter experiência sem conseguir o primeiro emprego. É uma questão complicada, principalmente para os jovens, né, professor? Seja muito bem-vindo à TV Paraguaçu. Eu gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, boa tarde a todos que estão assistindo, seja agora ao vivo, seja depois, né, o vídeo. Eu quero agradecer muito o seu convite, eu fiquei muito feliz quando você me chamou, porque nós temos uma parceria já, né? Você sempre está lá com a gente, apoiando as atividades lá da escola, né, quando a gente faz. E vir aqui hoje falar com todos é um prazer muito grande em colaborar, né? Colaborar com as pessoas que estão ansiosas pelo seu primeiro emprego, colaborar com a nossa cidade, colaborar, enfim, com aquelas pessoas que nos assistem, né? Que pensam hoje em melhorar de vida profissional, melhorar profissionalmente, ou arrumar o seu primeiro emprego, ou aquele que já está há um tempo fora, né, do mercado de trabalho e precisa voltar, e a gente sabe que a questão da idade às vezes pesa um pouquinho. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar. Certo, professor. Então, vamos começar falando sobre isso. A gente sempre divulga aqui na TV Paraguaçu vagas de emprego e a maioria das empresas pedem experiência e sempre vem aquela enxurrada de comentários. Ah, mas todo mundo quer experiência, todo mundo exige isso, assim fica difícil. Como é que o jovem faz para conseguir se encaixar aí nesse perfil que as empresas pedem, com esse mínimo de tempo de experiência, sem ter aí uma primeira oportunidade? Assim, nós fazemos processo seletivo, né? Trabalhamos muito com nesse papel de fazer o recrutamento, fazer a seleção, colocar a pessoa na empresa. O que acontece é o seguinte, existem aí dois caminhos para se perseguir aí, Denise. O primeiro é, obviamente, você aproveitar todas as oportunidades que aparecem quando você está na idade lá mais jovem, que precisa entrar no seu primeiro emprego. Então, às vezes é uma oportunidade de estágio não remunerado, às vezes é uma oportunidade de você fazer algum serviço social, que seja, né? Tudo isso, ela entra num currículo, tudo isso conta, tá? Mas tem uma coisa também que é muito mais importante que o jovem tem à disposição aqui em Paraguaçu, que é ensino profissionalizante gratuito. Tá? Então, você vai fazer o seu currículo, você coloca lá ensino médio completo, por exemplo. Você entra lá para fazer o seu processo seletivo, junto com o seu currículo chega alguém, ensino médio completo, ensino técnico profissional ou profissional em ensino profissionalizante em, ou seja, ele passa na sua frente. O que acontece? Ele consegue suprir a necessidade da experiência com capacitação profissional. Então, às vezes, chega o currículo, precisa ter experiência, mas nós conseguimos, o que acontece muito, a gente fazer recrutamento e conseguir currículo de pessoas que não têm experiência, chega muito currículo, e aí, vai fazer o quê? Vai abandonar o processo, vai deixar para lá, essas pessoas não vão ter oportunidade? Elas vão. Quem que vai ter oportunidade? Aquelas pessoas que se preocuparam, aqueles jovens, principalmente, que se preocuparam em melhorar a sua qualificação. Não ficaram, né, restritos àquele ensino obrigatório. Eles foram além, eles foram buscar um pouco mais. E com isso, tem jovens conseguindo mudar a sua história com relação a isso. E também, aqui em Paraguaçu, nós temos a ETEC, né? Sim. Todo mundo conhece, a Escola Técnica, com vários cursos técnicos profissionalizantes, que tem uma parceria com a Associação Comercial, inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe o PROI, sim, que é um programa, né, de inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, hoje a escola, a ETEC, ela começa um curso e já várias empresas da nossa cidade estão buscando os jovens que estão lá fazendo a qualificação profissional. Então, fica aí a principal dica para você que é jovem e que escreve lá, mas eu tenho que ter experiência e eu preciso do primeiro emprego. Como que eu tenho experiência se eu preciso primeiro ter o emprego, né?
Então começa por aí. A qualificação profissional ela é uma grande saída, né? Ela é a grande esperança. Agora, além da qualificação profissional, o senhor citou no início aí trabalho voluntário e estágio também, né? Isso também é importante para o jovem que está estudando ainda, ele pode aproveitar o momento vago dele, essa época ainda de adolescência, para tentar se inserir nessa área, né, professor? Exatamente. Eu gosto sempre de frisar para os jovens, para aqueles que estão com a gente lá na escola, principalmente, né, porque é aqueles que a gente acaba tendo mais contato no dia a dia, que você precisa ser um diferencial. Onde você está, você precisa ser um diferencial. Por quê? Se você for igual, vão preferir quem? Aqueles que já estão. Então você precisa ser um diferencial. E se você for o pior, não tem para onde ir. Então, você precisa ser o diferencial. Você tem sempre as escolhas, né? Ser o médio ou ser aquele aluno, aquela pessoa que busca sempre mais. Então, o que acontece? Muitas empresas da nossa cidade oferecem estágios não remunerados. A pessoa fala, mas eu vou trabalhar de graça. Não é questão de trabalhar de graça. É investimento na sua vida profissional. Denise, você é jornalista. Você já deve ter passado por isso em vários momentos, né? Passei bastante. Com certeza. A necessidade de experiência, a necessidade de se especializar em algo, né? Sim. E é assim com todo mundo. Então, jovem, é o seguinte, você tem várias oportunidades à sua disposição. Basta não cruzar os braços e acreditar que você pode fazer a diferença onde você está. Então, as empresas, às vezes, oferecem os estágios não remunerados e elas ficam oferecendo essas vagas por muito tempo e não conseguem ninguém. Não aparece ninguém, não se inscreve ninguém. Então, isso é um dado que a gente tem que é muito interessante também, né? É importante a gente frisar isso porque a oportunidade, às vezes, aparece e acaba não tendo pessoas que se interessam por ela. E o serviço voluntário também. Serviço voluntário nas escolas. Agora estamos passando por um momento, né? Muito difícil, mas muitas escolas necessitam de serviços voluntários. Nas periferias da nossa cidade tem muita necessidade. Nós tivemos um aluno uma vez que ele montou um projeto de esporte, então ele ia nos bairros, né, e ele montava lá os times, treinava a moçadinha. Então isso foi para o currículo dele e contou muito. Hoje ele tem um cargo bacana numa empresa, né, bem legal. E com certeza isso foi um diferencial para ele também, né? E não esqueçam do estudo jamais. E, professor, quando a pessoa se dispõe a prestar um serviço voluntário, ensinar alguma coisa, por exemplo, ela acaba desenvolvendo nela mesmo esse espírito de liderança também, né? É perfeito. Ela desenvolve a habilidade de comunicação, que é um grande problema, né? Nós temos, inclusive, um projeto na escola que trabalha com essa habilidade de comunicação, que a gente intitula Semana de Administração. Você já cobriu alguma semana da administração lá, muito, muito legal. E isso ajuda demais. Nós temos histórias, nós temos e-mails, nós temos depoimentos de ex-alunos, assim, que contam para nós o que aconteceu na vida deles quando eles se desenvolveram pessoalmente. Não especificamente aprendeu a mexer no computador ou aprendeu alguma coisa técnica. Ele se desenvolveu, ele se sentiu capaz. Ele conseguiu falar, ele conseguiu pegar um microfone, porque tem pessoas que você deu o microfone na mão da pessoa, ela trava, né? Ela não consegue, não fala, tem dificuldades. E existem pessoas que já têm um pouco mais de facilidade. Então a gente fala o seguinte, tudo que você vai fazer, ela vai servir para um desenvolvimento seu, pessoal. A sua vida, você vai se sentir uma pessoa mais capaz, você vai conversar melhor, você vai se expressar melhor, você vai pegar experiências conversando com outras pessoas, você vai aprender, porque nós somos professores, mas nós aprendemos muito com aquelas pessoas que nós ensinamos, porque quando a gente transmite o conhecimento, a gente sempre recebe algo de volta, e isso vai contar para a vida de vocês profissionalmente e é um investimento no seu desenvolvimento pessoal. O seu desenvolvimento profissional, ele vai vindo com o tempo, com a experiência que você vai adquirindo depois, né? Agora, professor, já que o senhor falou em comunicação, que é super importante, é fundamental para qualquer profissional, a gente queria destacar isso.
As pessoas, infelizmente, elas têm preguiça de ler. Hoje o jovem tem muita preguiça de ler, então a gente às vezes divulga alguma vaga de emprego e põe todos os dados, o e-mail que a pessoa precisa enviar o currículo, e às vezes elas acabam enviando para a gente mesmo, aqui para o site, sendo que estava escrito onde que era para mandar. Então a gente vê que falta atenção, falta um pouquinho mais de dedicação nesse momento também, né? A gente faz uma brincadeira, né, com os nossos alunos. A grande maioria deles são jovens, apesar de no curso técnico profissionalizante nós termos alunos de várias idades, que às vezes a gente fala, amanhã não haverá aula. Só isso. Porque é feriado, alguma coisa, vai emendar, né, alguma coisa. E aí depois começa a chegar a mensagem pra gente. Vai ter aula amanhã? Né? Então nós acabamos de falar que não. Então assim, só um exemplo, tá, gente? Nós estamos de férias agora. Então assim, nós temos uma dificuldade na leitura e a interpretação. Às vezes a gente fala, você escutou? A pessoa, escutei. Ela escutou, mas ela não ouviu, né? Ela não interpretou. Ela não assimilou. Então assim, a leitura, o entender, né? Quantos comunicados que a gente não faz que depois a gente vê a coisa acontecendo tudo diferente, né? Por quê? Porque não houve interpretação realmente, né? A pessoa não deu atenção. Então, assim, jovens, principalmente jovens que hoje têm de tudo à disposição, ao mesmo tempo que está no celular, está no computador, está na televisão, está no Netflix, está em um monte de coisa, né? Administra 4, 5, 6 redes sociais ao mesmo tempo e esquece da sua capacitação com relação àquilo que você pode buscar. Eu sempre digo, pessoal, leiam, pesquisem, interpretem, saibam o que está acontecendo, não acredita na primeira coisa que você vê. Você tem um trabalho de jornalismo, você sabe como é que é. Ainda ontem a gente conversava, né, sobre aquele dado referente ao Centro Paula Souza, a ETEC, porque é necessário que a gente transmita as informações, que a gente leia, que a gente conheça, porque senão a gente vai chegar numa empresa alienado, entra para trabalhar, mas está alienado. O que é um alienado? É aquela pessoa que ela está por fora de tudo que está acontecendo, né, Denise? Sim. E nós sabemos o quanto que é importante a gente conhecer, saber o que está acontecendo no nosso meio, né, no nosso redor. Então, você citou um assunto muito importante, né? A leitura, a interpretação, o conhecimento, que é através dessa leitura que a gente vai adquirindo, né, mais conhecimento. Agora, professor, antes da gente começar a abordar o nosso próximo assunto, que é o retorno ao mercado de trabalho, eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos jovens, que é a questão do currículo. Muitos jovens, principalmente, pecam na hora de fazer o currículo e na hora de deixar um e-mail ali de contato, que quando jovens, as pessoas criam e-mails com nomes muito engraçados, e isso acaba, às vezes, atrapalhando, né? Ai, Denise, você tocou num assunto bem interessante, porque, assim, a gente tem uma... Se a gente for falar agora aqui de tudo, a gente vai passar uma semana aqui conversando sobre isso, porque a gente recebe umas coisas, assim, às vezes, fora do comum, né? Nomes até, assim, pornográficos, sabe? Umas coisas bem... Porque a pessoa acha que é normal, que tá normal. Eu recebi um currículo esses dias, gatinha23@hotmail. Então, assim, como que eu pego e encaminho para uma empresa, né? Para a pessoa pegar um currículo, olhar, enfim. O e-mail, quando você começa a pôr no currículo, jovem, você precisa pensar o seguinte: você está tendo um upgrade na sua vida, né? Você está saindo lá da sua idade de adolescente, está passando aquela fase, veio de criança para adolescente, agora você está virando adulto. Então agora você começa a ter algumas responsabilidades, tá? Então uma delas é você fazer uma revisão em tudo que está ao seu alcance, principalmente redes sociais, né? Ah, você tem algum vício, bebe? Não, jamais. Aí você pega um Facebook, por exemplo, de ponta a ponta, só festa, bebedeira, hoje foi até cair, hoje foi não sei o quê. Então, assim, isso, o Facebook, hoje, por exemplo, que é a mais popular, né? E o Instagram, eles estão servindo como processo seletivo hoje. Então, tem empresas que, antes de chamar o candidato, ele entra na rede social da pessoa e ela tem empresa pedindo rede social no currículo já, tá? A gente falava para os alunos há 10 anos atrás, por exemplo, 10 anos, nós estamos em 2020 já, há 15 anos atrás, aí 12 anos atrás, que
o e-mail já era obrigatório, não era mais opcional, né? Você tem que pôr o seu e-mail. Hoje o e-mail já é igual por telefone, já é algo natural. No mínimo isso a pessoa... E uma coisa interessante, você colocou um e-mail no seu currículo, tem que ser um e-mail que você acessa, porque a gente manda muito e-mail para candidato que nunca tivemos retorno. Nem o candidato veio fazer o processo seletivo e nem avisou, nem nada. Sumiu simplesmente, né? O celular é aquele que sempre está fora de área. O WhatsApp está sempre só com um tiquezinho lá, a pessoa não recebe. E o e-mail não responde. Então, às vezes, a oportunidade também dá uma passada perto e a pessoa perde a oportunidade, né? Então, olha lá. Colocou um celular, o seu celular tem que ser aquele que você está sempre com ele, que você atende quando ele toca. Porque hoje em dia acabou de atender ligação, parece, ele liga, ninguém mais atende, né? Tá todo mundo de olho só no WhatsApp. Tem que ser aquele que você atende, tem que ser aquele que você vê o seu WhatsApp, que também já virou uma coisa meio que natural, todo mundo tem que ter, né? Tá meio que, não é mais escolha, já passou do escolha, já ficou uma coisa meio que obrigatória, entre aspas, né? E o seu e-mail, o e-mail que você abra pelo menos uma vez por dia para você ter acesso às informações. E cuidado com as suas redes sociais, porque as suas redes sociais, mas é minha vida pessoal é uma coisa, profissional é outra. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que funciona. A vida pessoal, imagine assim, ó, a Denise da TV Paraguaçu. Aí eu saio lá fora, a Denise caindo no meio-fio, bêbada, dando trabalho para todo mundo. É a Denise da TV Paraguaçu. Então, ou seja, o fulano da loja tal, é o ciclano da empresa. A gente ganha esse nome, a gente incorpora o nome da empresa, né? Então, as empresas estão pegando muito no pé disso hoje, porque você leva a marca junto com você. Então, é importante que você sempre transmita o seu lado pessoal, como um lado pessoal de uma pessoa organizada, uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que tem sua vida, que obviamente ninguém interfere no que ela faz, mas que ela saiba que a partir de agora ela carrega uma nova marca, né? Que ela passa a ser a pessoa profissional também. Agora, professor, vamos falar de recolocação no mercado de trabalho. Muitas pessoas chegam numa certa idade e, infelizmente, acaba a demissão batendo a porta. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de crise financeira, econômica mundial. E muitas pessoas têm se deparado com essa situação, né? Depois de anos trabalhando na mesma empresa, chega um belo dia, vem a demissão. O que fazer para conseguir entrar novamente no mercado? Você sabe que em alguns momentos, é inevitável que isso aconteça, principalmente quando as empresas passam por mudanças organizacionais, né? Então, às vezes, dependendo do processo, a gente fala assim, nossa, mas a empresa foi tão cruel, demitiu aquela pessoa que estava lá há 20 anos. Acontece assim, Denise. As empresas, quanto maiores elas são, mais elas passam por isso, tá? As empresas, elas tendem a expandir o seu negócio, elas querem sempre vender mais, né? Enfim. E essas empresas, às vezes, elas começam a fazer exportação. Para essas empresas exportarem, elas precisam atender a alguns requisitos de certificação de qualidade. Nós conhecemos a ISO, né? Então, existem várias ISOs, não tem nem como a gente ficar... A gente conhece muito ISO 9000, sempre ouviu falar muito de ISO 9000, tem a 14000, 15000, tem várias ISOs, né? Então, de acordo com o nível de expansão daquela empresa, ela precisa atender alguma necessidade de certificação. E lá para ser certificado, para essa empresa receber a certificação, ela precisa atender a requisitos. E, às vezes, esses requisitos exigem que as pessoas que estão em determinadas funções tenham um nível de graduação profissional. E é onde, às vezes, vão ver isso e a pessoa não tem. Aí, o que acaba acontecendo? Geralmente, aquela pessoa mais velha, né, de casa, com uma idade já mais avançada, que acabou não se especializando, que acabou ficando um pouco para trás na questão do estudo, por isso que a gente fala, né, da importância, eles acabam fazendo, então, a demissão daquela pessoa que tem uma baita experiência,
Que a gente sabe que entende do que está fazendo, mas que, quando vir um órgão certificador, vai encontrar uma pessoa que está com uma inconformidade para aquela função, né? E aí coloca, às vezes, um mais jovem, que ainda está começando a vida profissional, mas que tem a qualificação, tá? Então, isso acontece bastante. A gente ouve muita reclamação das pessoas. Ah, a empresa foi cruel, foi cruel, foi cruel. Tem vários fatores que precisam ser analisados, né? E aí? Aí a pessoa saiu, e agora, né? Poxa, eu já tenho 45, poxa, eu já tenho 50, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma palavrinha de esperança para vocês, tá? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento difícil e essa época nossa, nós estamos tendo pessoas com pouca ou às vezes até nenhum comprometimento. Então entra para trabalhar, às vezes chega o horário do almoço, vai almoçar, não volta mais. A gente tem tido muito isso. E infelizmente, quanto mais jovem, tem dado mais esse tipo de problema. A pessoa não quer trabalhar, por exemplo, chega no fim de semana, às vezes trabalha de sábado, não quer. Então tem acontecido muito isso, viu, jovens? É mais uma coisa que eu deixo para vocês aí. O comprometimento. Você assumiu um compromisso, você precisa se manter nele, tá? Você não é obrigado a nada, mas você precisa se dedicar. E aí, as empresas estão voltando agora para nós e dizendo, olha, pessoas com um pouquinho mais de experiência, pessoa com mais idade, é onde as empresas estão buscando as pessoas com mais experiência, tá? Então, a gente tem feito muita seleção para pessoa acima de 40, 45 anos, que estava fora do mercado de trabalho há um tempo. A gente tem alunos de 50 anos que estão fora da escola há um tempão e que voltaram agora pensando em se qualificar porque querem voltar para o mercado de trabalho. Então, pensa, você pega uma pessoa com mais experiência, que tem uma qualificação profissional, ela já ganha, ela já sai na frente também, né? Então, assim, é difícil? Muitas empresas pedem, tem que ser jovem até 23, até 22, ou 20, ou maior de 18, mas não querem aqueles mais velhos, né? Mas também tem as empresas que estão buscando as pessoas com mais experiência. Muitas empresas, tá? Então, você que está aí assistindo, que está pensando assim, mas eu com 50 anos, eu com 45, nós estamos passando por essa curva, tá? Então, as pessoas, falar em curva, todo mundo já assusta, né? Não é a curva do Covid, não, gente. É essa curva que o emprego está fazendo, né? Ele está buscando as pessoas com mais experiência. Por quê? Porque demonstram mais comprometimento. Professor, seja com mais experiência ou seja jovem, começando a vida profissional, a qualificação é fundamental, né? É fundamental, a qualificação. E a gente não pode, às vezes a gente fala, mas eu não tenho oportunidade. A gente não pode, Denise, sempre colocar a culpa em alguma coisa, tá? Por quê? Porque nós temos, aqui na ETEC, para quem não conhece ETEC, conhece Colégio Agrícola, né? Porque aqui a nossa escola em Paraguaçu é uma escola agrícola. Por que eu estou falando da ETEC? Porque é ensino público, tá bom? Eu não estou aqui fazendo propaganda de empresa, de curso, nada disso. Eu estou falando de ensino público. Então, a ETEC, o que você tem que fazer? Fazer o vestibulinho e se qualificar para entrar. Então, às vezes nós temos cursos lá, que não é um curso de administração, de açúcar e álcool. São cursos agroindústria, agrimensura, agropecuária. São cursos que têm uma demanda grande na hora do vestibulinho. Às vezes já chegou curso com 200 inscritos para 40 vagas. E esses 40 depois começam a desistir. E às vezes desistiu porque ficou assistindo Big Brother, porque a novela tá legal. Então isso acontece muito, viu? Aí o curso começa com 40, forma 31, forma 30. Olha quanta gente que teve oportunidade e que não abraçou a oportunidade, né? Muitos, Denise, eu vou contar uma fofoca para você, mas eu não conto para ninguém. Você sabe o que mais faz a pessoa largar o ensino profissionalizante? Namorado e namorada. Viu? Os pais e as mães. Então a pessoa começa lá com todo vapor, ela arruma o namorado e o namorado vai ficar à noite dando volta na avenida e ela não quer. O que ela faz? Ela abandona o ensino
e depois o namorado larga, fica sem o namorado e sem o ensino. E vice-versa, tá? Isso acontece também quando é o rapaz que arruma namorado. Mas vem ficar comigo, né? Então, gente, a qualificação, ela está disponível. A gente tem, é possível, está ao nosso alcance, está ao seu alcance. Nós temos vagas, nós oferecemos, todo semestre tem curso técnico profissionalizante aqui na ETEC, tá? Então, fica à disposição de você. Semestre que vem nós vamos ter administração, açúcar e álcool, agrimensura. Então, vai ser divulgado, né? Vai ser amplamente divulgado. E às vezes a gente coloca o carro de som, coloca na internet, coloca Facebook, todo mundo compartilhando, a pessoa fala, nossa, eu não fiquei sabendo. Então a gente fica pensando, mas como, né? Que jeito como que a pessoa não ficou sabendo, né? Então todas as mídias, tá aí, tá todo mundo falando, fala na rádio, tem propaganda na rádio, acho que é que vocês já fizeram, né? Para nós também, falando, sempre faz. E as pessoas falam, nossa, eu nem fiquei sabendo, né? Então, pessoal, vamos lá, antena ligada, a oportunidade existe, está ao nosso alcance, e está à sua disposição também para que você possa se qualificar profissionalmente. Não foi estudar na ETEC, não fez curso técnico profissionalizante? Tem cursos na internet, por exemplo. Tem capacitação boa na internet para se fazer. As faculdades também que são online, tem faculdades boas, nós conhecemos algumas agora esses tempos, muito boa, que não tem como a pessoa pular etapa, que se ela for pular etapa ela não consegue. Então tem muita coisa aí à nossa disposição. É que às vezes nós estamos canalizando a nossa energia para alguma coisa que só toma o nosso tempo, né? E não nos oferece uma oportunidade profissional. Muito bacana esse bate-papo, esclarecedor, né, professor? Muito legal receber o senhor aqui para trazer essas dicas para os jovens, principalmente, para as pessoas que estão fora do mercado e querem retornar. Acho que foi muito esclarecedor, muito rica essa conversa. Muito obrigada. Denise, eu agradeço e fico sempre à disposição. Quando tiver algum assunto aí que você acha que a gente possa colaborar, tanto eu quanto a professora Camila, minha esposa também, administradora, que também é coordenadora dos cursos de administração lá da ETEC, né? Que pode também trazer muita informação. Então, sempre que precisar, a gente está disponível. E vocês que, caso tenham dúvidas, né, queiram saber mais um pouco sobre isso, tem meu Facebook, Luiz Ferselli. Pode entrar lá, adiciona, a gente fica amigo, conversa, não tem problema nenhum. Tem Instagram também, pode adicionar, a gente tira todas as dúvidas, ajuda aí no que for possível. E a gente sempre faz lives também, tanto no Facebook da escola, quanto no nosso pessoal, falando sobre o emprego, sobre o mercado de trabalho. Então tá aí para o pessoal também ficar sempre de olho. Tá aí, professor, muito obrigada. E a TV Paraguaçu também, está sempre de portas abertas. O senhor é convidado a voltar quando quiser. Muito obrigado, um forte abraço para vocês, tá? Muito obrigada a todos que nos acompanharam.